Judite, finalizando, se apresente, que nós começamos a entrevista sem você expor o que você é, o que você representa neste Congresso do Povo e o que você representa aqui para a vida da população de Pitangui. Qual o seu principal desafio e que você quer colocar aqui para esse Congresso e qual tem sido, dos movimentos sociais que você atua, qual que você acha que neste momento é fundamental para que você faça um chamamento aí, tanto para a população de Pitangui, quanto para o Centro-Oeste Mineiro? Eu comecei em movimento social pela questão da violência doméstica, porque com 20 anos eu estava grávida, eu sofri uma tentativa de homicídio, e então ao invés, eu tive até que morar na rua, morei 4 meses na rua na época, porque a rua era menos violenta do que a minha casa. E então eu comecei no movimento social e ao mesmo tempo, paralelamente, eu formei em Direito, fiz Criminologia e comecei a pesquisar a história dos presos que eu atendi e cheguei na questão da violência doméstica na história dos presos. 8 anos depois eu fui trabalhar com travestis e prostitutas portadores de AIDS e esse é o nicho de exclusão mais revoltante com quem eu já trabalhei. A questão indígena é uma coisa que me preocupa muito, porque principalmente a questão do desaldeamento já vem acontecendo há muito tempo. Eles tiveram que ir para cidades e nas cidades acontece o que aconteceu anteontem em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, na Praça 7, onde eles vendem artesanato e a arte deles, eles foram espancados. Tinha simplesmente um ônibus, 3 rádio-patrulhas, uma Rotam, uma multidão de policiais espancando 2 famílias indígenas que estavam ali, jogaram gás de pimenta, inclusive no olho de um bebê de 6 meses e de 1 ano, desapareceram com todo o artesanato sem um auto de apreensão, ou seja, não existe mais lei que respeite o cidadão. Então eu trabalho com travestis, com prostitutas, portadores de AIDS, mulheres vítimas de violência, movimento negro e o movimento indígena. E o que eu posso dizer é que é uma catástrofe geral a questão dos direitos humanos em Minas. Pitangui hoje, nos aspectos sociais, políticos, econômicos, neste momento, saúde, segurança, neste momento que você apontaria. Eu tenho clareza que tudo isso são fatores preocupantes, mas nesse momento, qual seria a sua centralização para levar para o Congresso do Povo, já concluindo a nossa conversa e finalmente o que é que você espera das eleições 2018, se ocorrer? Se ocorrer. Enfim. Eu tenho um projeto aqui que começou em 2012, quando meu pai, depois do assalto, ele começou a ficar mais independente. Em 2012 eu comecei um projeto que chama Pitangui, agora são outros 300, porque quando eu cheguei aqui eu levei um susto, porque eu morei 40 anos fora, e quando eu cheguei eu vi que nada que funcionava quando eu mudei daqui existia mais. Entendeu? Justiça está um caos, saúde não existe, segurança pública virou uma piada, porque os bandidos que você vai lá na cadeia denunciar te insultam na rua e você não tem para quem apelar, porque você não sabe que tipo de costa quente que aquele bandido está tendo, enfim. Eu estou assim, extremamente triste com a situação que está reduzida a minha cidade e eu estou assim, extremamente triste com a possibilidade de perda do patrimônio histórico de Pitangui, que é simplesmente a história dos séculos 17, 18 e 19 do oeste de Minas, que 42 cidades têm documentos aqui em Pitangui no Instituto, que depois do assalto do Banco do Brasil ainda permanecem lá, nós tiramos metade do acervo. É um pedido de socorro. A minha fala no Congresso do Povo é um pedido de socorro para a cidade-mãe do oeste de Minas. Judite, questão parlamentar, tanto para o Congresso quanto para as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais. Houve alguma transformação nesses últimos anos? Ainda são os mesmos candidatos que se reelegem? O que fazer? Qual proposta você tem para o Congresso do Povo? Porque, na verdade, a organização popular é muito importante.
Você vê perspectiva de mudança nesse sentido? A educação, né, eleitoral é importantíssima. Olha, o que acontece é que se não tiver uma reviravolta nessa próxima eleição de 2018, acho que o que restou da democracia já não vai mais restar depois da eleição de 2018. Então, é uma situação muito complicada, porque, primeiro, a gente tem que votar em pessoas novas, com propostas que realmente atendam o povo e não pessoas que entrem no esquema de corrupção. Então, eu vou bater na mesma tecla do início da nossa conversa. Eu quero que o senador que eu votei, o deputado estadual, o deputado federal, o vereador, o prefeito, o governador estejam no meio do povo para poder atender às reais demandas de cada lugar. Porque uma demanda nacional não atende uma cidade pequena do interior com 300 anos que está perdendo a sua história. Então você sugere então que essas reuniões, tanto de Câmara quanto as assembleias, quanto o Congresso, elas sejam itinerantes, é isso? Em cada bairro, não estou nem falando em cada cidade, tá? Entendi. O político não pode simplesmente fazer uma campanha hoje, ir para Brasília, ou ir para o governo do estado, ou ir para a Assembleia Legislativa, ou entrar para a Câmara de Vereadores e ver a cara do eleitor só daqui a 4 anos. Basta, tá? Eu quero ver o político que eu votei na beirada do Velho da Taipa aqui, na beirada do Rio Pará, onde estão aparecendo os micos mortos de febre amarela e ninguém faz nada a respeito e as pessoas estão morrendo. E que críticas você tem a fazer com os programas de governo, né, feitos em gabinetes, sem não dialogar? atendem. Qual a proposta que você tem Não para o atende a Congresso? população. De que forma seria essa elaboração desses projetos de campanha? Personalizado. Se o cara é candidato para o oeste de Minas, ele tem que conhecer o oeste de Minas, ele tem que conhecer a demanda e ele tem que fazer projeto de lei que atenda o oeste de Minas. Porque não adianta política pública, você é uma educadora. A ideia